Olá pessoal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é escoliose e de que forma que o método Pilates pode ajudar nessas situações. Então, antes da gente começar, é importante relembrar os 5 tipos que nós podemos ter de escoliose, que é a escoliose congênita, a escoliose neuromuscular, a idiopática, a pós-traumática e a degenerativa do adulto. Sendo que mais de 80% das escolioses elas são do tipo idiopática, né, que não tem uma causa bem conhecida ou definida, e que por sorte também é a que tem o melhor prognóstico de solução com tratamento conservador. Sendo que a boa parte dessas escolioses são até 30 graus, então tem uma abordagem conservadora tem um excelente resultado. De 30% a 50% a gente pode continuar com a atuação de forma conservadora, mas é necessário também o uso de coletes, né, de apoio, e acima de 50% a intervenção cirúrgica já é recomendada, até pela pressão que pode exercer sobre órgãos internos como o coração e os pulmões, né? E lembrando, né, que a escoliose é uma deformidade tridimensional na coluna que pode afetar a rotação ou inclinação das vértebras ou as duas associadas, certo? Então, no vídeo de hoje eu escolhi 3 posturas que são do método Pilates que vão ajudar na resolução da escoliose, certo? Então, eu vou apresentar o vídeo para vocês aqui e eu vou comentando o vídeo conforme o aluno vai executando. Eu filmei eu dando uma aula para um aluno e conforme for passando o vídeo eu vou fazendo os comentários acima do vídeo, certo? Então, uma situação importante na escoliose, não só na escoliose, né, mas qualquer postura de Pilates, é que sempre que for uma postura bilateral, nós tenhamos a atenção e o cuidado de fazer dos dois lados. Então essa primeira postura chama-se Mermaid, né, que é o sereia, onde o aluno vai ficar sentado, totalmente alinhado, com seu membro inferior alinhado com o seu tronco, e ao mesmo tempo que fizer o movimento lateral, ele deve fazer uma tração apontando do centro do corpo para baixo uma força de tração e do centro do corpo para cima a outra força de tração. Mantendo sempre alinhado o corpo, né, buscando esse alongamento axial. Então vocês podem observar no vídeo que a aluna ela faz uma inclinação lateral, onde ela vai ativar o fortalecimento da musculatura do lado que está empurrando os pedais da chair para baixo, enquanto promove um alongamento do lado contralateral. Né? No caso dela aqui, o braço direito dela, né, o lado direito do corpo dela, está sendo alongado, enquanto ela ativa a musculatura de fortalecimento da musculatura do lado esquerdo, certo? Um erro muito comum nessa postura é a cabeça não acompanhar o movimento. Então, pode ver que a cabeça ela acompanha a coluna vertebral, a coluna cervical ela acompanha o arco de movimento, porque a tendência do ser humano é buscar sempre a linha do horizonte. Então, nesse caso, pode acontecer do aluno tentar compensar o movimento buscando a linha do horizonte, certo? Como eu falei, o movimento ele é bilateral, então agora o lado direito que estava sendo alongado, a gente vai trabalhar o fortalecimento dele, né, da região paravertebral. É feito o alinhamento corporal, né, no sentido. Então busca-se o alongamento agora do lado esquerdo. Observe que eu vou acompanhando a aluna fazendo dando um feedback de espelho, e isso é importante porque, como eu falei, muitas vezes o aluno acaba levando a cabeça buscando a linha do horizonte e o movimento ele deve ser feito um arco completo. Então observe enquanto a aluna inclina a lombar, vai inclinando a torácica e a cervical acompanha o movimento. Um fato importante nesse movimento também é o seguinte: não se deve perder o contato com o solo, com o membro inferior, tá?
Então, nem que tenha o contato lá do hallux, né, do dedão do pé no solo, mas precisa ter contato com o solo. A próxima postura que eu vou passar no vídeo é o swan. Então, você vai orientar o paciente a se deitar sobre a chair, sobre o estofado da chair, com as mãos apoiadas nos pedais, buscando o crescimento axial do corpo, certo? Então, vocês podem ver que eu não demonstro os exercícios para ela, mas com o feedback verbal eu já consigo dizer para ela exatamente o que ela precisa fazer. Com os pés alinhados, as mãos nos pedais, e ela vai elevar o tronco, ó, um crescimento axial, fazendo extensão cervical também, e voltando. Tá? Inspira na subida e expira na descida. O inspira na subida porque ela está fazendo uma expansão torácica, então ela precisa fazer um movimento de inspiração e aí no retorno acaba expirando. Esse movimento é importante para trabalhar o fortalecimento da musculatura eretora da coluna, certo? Então, buscando o alongamento axial também, sempre no movimento com as pernas unidas, ela faz esse movimento de extensão e retorna ao movimento. A próxima postura é uma postura que a gente vai trabalhar mobilidade de coluna, tá? Mobilidade vertebral, que é o gato, o cat. Então, ela não conhecia essa postura, foi a primeira vez que eu passei para ela e eu não demonstrei, eu apenas fui verbalmente explicando para ela, onde a primeira posição ela faz uma flexão de coluna, as mãos apoiadas nos pedais, ela vai promover uma extensão de coluna conforme desce os pedais, levando o tórax em direção ao estofado e sai do movimento num movimento como se estivesse saindo de um mergulho, saindo em extensão do movimento. Pode ver que no primeiro movimento ela tentou sair em flexão, mas agora vai dar para ver bem, ó, a flexão, a volta para a posição neutra de coluna e sai em extensão de coluna novamente. Então, expira nesse movimento, vai descendo e volta inspirando, porque você abre a caixa torácica, certo? Esse é um excelente movimento para trabalhar, então, a mobilidade de coluna, certo? E é excelente para fazer isso depois de um movimento de extensão, tá? Para fazer um movimento compensatório que vai ajudar até no relaxamento da musculatura que foi trabalhada nos movimentos anteriores. Certo? Essas são as dicas de hoje, são 3 movimentos básicos do Pilates, simples de executar, fáceis de orientar para o aluno. Vocês podem ver que eu não demonstrei o exercício para paciente, sendo que desses 3 movimentos, o único que ela conhecia previamente era o Mermaid, o primeiro, os outros 2 ela não conhecia, é uma aluna nova aqui do estúdio, e são plenamente fáceis de orientar sem a demonstração propriamente dita do exercício, com vocês fazendo as correções pontuais. E são excelentes para o tema de hoje, que é a escoliose. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos, ok? Espero vocês nos próximos vídeos e até mais!